Santa Missa, vamos ficar todos de pé e levar a Deus todas as nossas intenções, as nossas preces neste dia. A cada prece nós vamos responder: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos todos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pela Igreja, povo de Deus, para que seja sempre abrigo e refúgio para os fracos e cansados, desanimados e oprimidos, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Por todos os que recorrem ao nosso auxílio diante de suas desilusões e fracassos, que o Espírito Santo nos inspire palavras e ações reconfortantes, rezemos. Pela nossa paróquia, para que cresça sempre na fé e na alegria de seguir a Jesus de Nazaré, sendo sal e luz no coração do mundo, rezemos. Vamos rezar também pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Mauro Inotaro, João Graneiro, Antônio Barros Botelho, Marcelo Lopes, por todas as almas e também pelo 7º dia de falecimento de Ricardo Manóquio, rezemos. Obedientes à vossa palavra, ó Deus, manifestamos a nossa adesão à vossa vontade. Atendei aos nossos pedidos por Cristo nosso Senhor. Vamos cantar para iniciar a Santa Missa.
Eu esqueço que tem esse negócio aqui. Sai tudo no YouTube lá. Não gravou nada. Avisa quando tiver. Dá um sericutico na gente, né? A gente fala as coisas. Muito bem, também nós vamos rezar a missa de hoje pela alma de mês da Iva Alves dos Santos Matias. É o 7º dia também do seu Ricardo Manóquio. A dona Elza Aparecida Hernandes, pela alma da Valda, né? Faz um mês também a Valda. Poxa vida, que surpresa, não? A Valda do Pará, a família dela é toda do Pará. Mora perto de casa, lá pra cima ali. Uma surpresa ela morreu. Também lembrada da dona Tereza Caldas, saudade, né? Pessoa maravilhosa. Seu Domingos também, que está sempre na janela olhando nós ali, na janela de São Pedro, mas saudade também dele, né? Gente boa demais. Em favor também da Amanda Almeida Costa, daqui da paróquia, que está enfrentando de novo aquele problema de saúde, né? Exatamente pelo Francis, também precisa rezar por ele ter paciência nesse momento que ele está turbulento da vida dele, né? Exatamente pela Elizabeth Hernandes Santos, que a gente reza também, ela nunca se deu a honra de vir na igreja, na missa. Impressionante. É enfermeira, tudo bem, tem problemas, e plantão, etc. Mas pelo amor de Deus também. Rezar por ela também, toma juízo. O seu Francisco Greco, da dona Rosária, pai do Marcos, mora aqui em cima, né? O seu Francisco está internado. E rezar também pela Tida também, né? Está lá se tratando do AVC dela que ela teve lá e... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Meus irmãos, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados e que Deus possa absolver os nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos. Oremos. Sede propício, Senhor, aos seus servos e multiplicai neles os dons da tua graça, para que, fervorosos na fé, na esperança e na caridade, na prática dessas virtudes, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, coragem, sentado Jeremias, profeta Jeremias, xingando esse monte de padre e pastor safado. Vamos ouvir. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós, e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas, de todos os países, para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos. E elas se reproduzirão e multiplicarão.
Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Diz o texto de Jeremias, um grande profeta, prestar conta a Deus. Não tem jeito, não vai escapar, né? Vai ter que... Porque isso é um crime, é um pecado mortal isso daí. É você enganar as pessoas, enganar a Deus, fraudar a palavra de Deus, enganar, pregar ilusão, a fazer uma pastoral do chamado maravilhoso, né? A pastoral do maravilhoso. É aquela coisa sem a realidade, descolado da realidade. Padre safado, qualquer um. Ministro também, ministro extraordinário também. Padre safado, ministro extraordinário, bispo safado, crente safado, católico safado, vai tudo prestar conta. Todos irão se colocar diante do tribunal de Jesus Cristo e receberão o castigo que merecem. Jeremias fala claramente: Deus dará o castigo que vocês merecem, né? Vamos à segunda leitura, coragem, cadê? Carta de Paulo, vamos rezar o salmo depois do final da homilia, vamos lá. Carta de Paulo, Efésios. O seminarista foi ler a carta aos Efésios, e sabe o que ele falou? Leitura da carta aos Efésios. Um seminarista. E um padre, eu vi uma vez, isso é verídico, hein? É fato venéreo, como diz o Paulinho Gogó. É fato verdadeiro, né? Numa missa, aquela coisa bonita, silenciosa, todo mundo assim vestido, com aquelas pompas, aquelas coiseiras todas. Você acredita que o padre deixou o celular ligado, Deus? Naquele momento tão sagrado, lindo, aquela coisa, começou a tocar no celular do padre. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Não é vergonha isso? Eu nem sabia que existia essa música. Um cantor famoso aí que canta essa música. Você acredita? Por isso tem que tomar cuidado. Na hora tem que tomar um cuidado, porque olha... Leitura da São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei como seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz ao que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, e um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor.
Evangelho. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: venham comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De fato, havia sempre tanta gente que chegava e ia embora que eles nem tinham tempo de comer. Não só eles, Jesus, mas também o povo. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram primeiro lá. Ao desembarcar, Jesus olhou aquela grande multidão e sentiu uma compaixão tão grande ao ver aquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. E então Jesus começou a ensinar-lhes, tanto para os 12 quanto para o povo, muitas coisas. Palavra da salvação. Sentavam tentar refletir esse conflito que Jesus vive. Não é um conflito com a política, não é um conflito contra a religião do seu tempo, mas é um conflito interno, né? Com os 12. Então, nesse 16º domingo do tempo comum, a liturgia da Palavra de Deus nos convida a continuar fazendo essa reflexão sobre a identidade de Jesus, afinal de contas, quem é Ele, mas também a rejeição contínua que Jesus vai vivendo, uma atrás da outra. Não sei nem como ele aguentou, não perdeu o juízo, porque você ficar sendo rejeitado dia após dia, dia após dia, chega uma hora que, né, você estoura mesmo, sai dando pancada em todo mundo. Né? Essa rejeição contínua, né, uma atrás da outra, que ele vai enfrentando um sofrimento terrível para eles, causando certas coisas, né, consequências, né? Vocês sabem, né, os apóstolos começaram a ficar pensando, né, quem será? Onde nós vamos amarrar nosso burro, hein? Olha só, a gente está seguindo esse cara, andando com ele, vivendo com ele, e pelo jeito ele não é nada. Ele fala que é filho de Deus, mas pelo jeito ele não é nada, porque é um fracasso atrás do outro. O povo rejeita ele, os fariseus, ele não consegue vencer os fariseus, os escribas, os doutores da lei, não consegue nada.
é humilhado, é xingado, é zombado, e a única alternativa dele é sair de fininho. Os discípulos começam a ficar meio estranhos, né? Portanto, Jesus decide mandá-los em missão. Ótimo. Essa gente grudenta, chiclete, que fica dia e noite, sabe assim? É horrível, não dá para conviver com gente assim. A não ser que tenha vocação, seja o marido, mulher, não sei, a não ser que tenha essa vocação, que é tão bonita essa vocação, de todo dia se olhar a mesma cara, mesmo sujeito, a mesma mulher, a mesma coisa, a mesma falação. Olha, mas é difícil. Aquele cotidiano ali não é brincadeira. Aquele cotidiano ali não é brincadeira. Jesus também deve ter sentido essas coisas, porque mesmo não sendo casado, convivendo com aquelas pessoas, né? Você imagina. E tudo do jeito assim, cismada, desconfiada dele, assim, com dúvidas tremendas, né? É complicado. Complicado. Então Jesus decide mandá-los em missão. É meio que dizer assim, eu não sou bom, vão vocês fazer. Junta os 12, junta 2 a 2, cada um vai para um lado, e vão vocês dizer para o povo o quê? Deus está no meio da gente, e existem sinais de Deus no meio de nós. Mesmo com essa baderna toda que é o mundo, com essa sociedade horrorosa que a gente vive. Se olhar direito, tem. Parece fácil, né? Parece simples. Mas o pior para eles é seguir a recomendação de Jesus. Não levem 2 túnicas, não leve dinheiro, não leve pão, não leve sacola, não leve nada, leve só um bastão na mão, um cajado que é para bater nos ladrões, né? Você vai, aquelas estradas daquela época tinha ladrão pra caramba, entende? Ladrão pra caramba, como hoje também tem nas rodoviárias, né? O Cris é caminhoneiro, sabe disso. Esses postos de caminhoneiro tem ladrão pra caramba, tem puta que é ladrona, tem gangues, né? Tem gangues, né? São ladrões mesmo, né? Roubar carga, às vezes até matar o motorista. No tempo de Jesus não era diferente, não. Então Jesus fala, vocês vão só com um cajado na mão, um cabo de enxada, vão com um cabo de enxada na mão. Entendeu? Para se defender, claro. Olha, para eles o mais difícil, eles acham que o mais difícil é fazer isso. Porque você ir para um lugar sem previsão nenhuma, sem saber, é difícil. E depois Jesus fala, vocês convivam com as pessoas. Se um pagão chamar, você aceite o convite, vá na casa dele. Se um pobre de Barré de Si chamar você, vá na casa dele. Se ele não tiver comida, não coma. Se tiver alguma coisa, coma o que tem lá. Olha, é muito difícil agir assim. É muito difícil. Para quem está acostumadinho com aquelas coisinhas lá, tudo bom, é complicado. E eles, foi muito difícil para eles fazer isso. Não conseguiram, é lógico, nós sabemos, né? Não conseguiram nem fazer a primeira parte, muito menos a segunda, né? Tão terríveis. Jesus, ao dar essa missão para eles, queria que eles aprendessem na prática o que é missão. A missão não é conversa fiada. A missão, para acontecer, depende da dedicação da pessoa, depende do esforço da pessoa. Não existe coisa pronta, né? Eu nasci missionário. Não existe isso, né? Não existe. Você vai, se você deseja e quer e tem fé, você vai caminhando, você vai aprendendo, você vai errando, você vai acertando. É um processo. Não é uma coisa assim, estala o dedo, pronto, né? Não é. Eles realmente não entenderam isso. Eles realmente tiveram dificuldades, né, muito grandes. E eles acabaram optando pelo caminho mais fácil, que é o mais perigoso. Os textos do Evangelho sempre falam que a gente precisa aprofundar essas coisas. Aprofundar a vida de Jesus, a reação dos 12,
a reação das outras pessoas, você tem que se atentar para isso. Aprofundar aquilo que produz uma espiritualidade, um ensinamento, a espiritualidade cristã. Aprender de Jesus de Nazaré. Aprender dele. Ele que foi crucificado e ele que ressuscitou. Aprender dele. Todo mundo precisa de uma espiritualidade que nos ajude a caminhar. Todo mundo precisa. Jesus deu preferência à espiritualidade dos profetas. A espiritualidade é muito importante, que ela colabora com a gente. A fé, caminhar. Você vai errar, você vai acertar, mas você não vai se desvencilhar da fé. Tudo vai ser um acréscimo para você. Né? A nanotecnologia, que é uma ciência da década de 70, 80, né? A nanotecnologia, que é a inteligência artificial, hoje em dia chama assim. As pessoas que estudavam essas coisas e produziam equipamentos. Tem um livro de um cara, eu esqueci o nome dele, meu Deus, não vou lembrar. Na década de 90, no comecinho dessas coisas. Que ele dizia o seguinte: vai chegar uma hora que a máquina ela vai precisar ter alma. A máquina vai precisar ter um espírito, vai precisar ter uma espiritualidade. Isso foi depois desenvolvendo para chegar na inteligência artificial, que é o que nós temos hoje, mal e porcamente ainda, mas em 2030, por exemplo, os planos, né? A inteligência artificial toma conta de tudo, inclusive. Toma conta de tudo. O ser humano realmente vai tendo sentido viver. Não vai precisar de ser humano para viver. A inteligência artificial vai fazer tudo. Né? Na política, na economia, tudo. Né? O perigo que é isso, né? É um perigo. Porque tem cineastas, né, que quando se defrontam com esses estudos, né, que é uma coisa muito interessante, nova, que nem o Exterminador do Futuro, por exemplo, né? Vocês já assistiram aquele filme? Ele é meio fraquinho, mas aquele filme, o Exterminador do Futuro, por exemplo, o cara vem do futuro, inteligência artificial. E ele vem para matar, vem destruir o ser humano. E depois vai tendo umas coisas que você vai entendendo, né? A perda de controle, né? Da inteligência artificial, que em vez de salvar, vem matar o ser humano. O ser humano realmente é inútil. Aquele maravilhoso também, inteligência artificial do Stanley Kubrick, né? Não, é do Spielberg, se eu não me engano. Spielberg é o menino. A mãe quer ter um filho, não consegue ter filho. Teu filho morreu, aparentemente está em coma, não vai sair do coma. A mãe vai numa fábrica, né? E ela compra um menino perfeito. E o menino tem uma memória, um chip, né? Que instala nele. Ele é um robô, na verdade. Um humanoide, que se chama humanoide. Coloca lá. E ele começa a agir com as memórias do outro menino. A mãe está toda perfeita, convivendo. É difícil conviver. Conviver com um menino assim, vivo, assim, é bom. Conviver com uma máquina que parece é complicado. De repente, o verdadeiro filho dela sai do coma. E agora? Que confusão, né? O menino verdadeiro é filho, ele não vai aceitar o outro. O outro que é robô quer ser o outro que é verdadeiro, só que não é. O conflito. E vocês assistam, é muito bom, é maravilhoso. Porque isso é fruto de estudos. Esses cineastas, Stanley Kubrick, Spielberg, e outros, não me passou agora o nome, eles têm acesso a esses estudos
E esses estudos são interessantes. A espiritualidade humana, ela é muito importante. É isso que dá para a gente essa sensação de vida. Vida, porque nem tudo é certo, tudo certo. Também nem tudo é tudo errado. Você vai acertando e você vai errando. É assim, errar menos é melhor. Mas acertar sempre também é horrível. É igual o Drácula do Bram Stoker, né? Daquele famoso romance do século XIX, né? Início do século XIX. Parece que ser vampiro é maravilhoso. Mas ser vampiro é um tormento. Porque você não pode amar ninguém. Você vive sozinho. Você não envelhece. Você não passa pelo sofrimento que os seres humanos passam. É um tormento, é um inferno. É o Bram Stoker que eu estou falando, o autor da obra. Quando a gente era coroinha, aqui não, alguns anos atrás, a gente leu com o pessoal que era coroinha. Leitura conjunto em grupo. Mas essas coisas a gente tem que entender. A espiritualidade ela é fundamental. Na religião, ela é fundamental. Jesus tinha uma espiritualidade. Ele era o próprio Espírito de Deus, né? Mas ele, para nos ensinar, vai buscar lá atrás, nos profetas, aquela espiritualidade e trazer para o tempo dela, para o tempo dele. Os profetas são gente maravilhosa, né? Por que Jesus faz isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que sai daqui do Brasil, vai lá para Roma, se enfiar naquela capela Sistina para ficar 3 horas olhando para a parede no teto, assim. Vendo aquela coisa maravilhosa, que é maravilhoso realmente. Maravilhoso. Gasta um dinheirão para ficar lá, olhando para a parede daquela igreja lá. Foi feita por acaso, inclusive, aquelas pinturas do Leonardo da Vinci, Aqui em Minas Gerais, numa cidade chamada Congonhas do Campo, perto de Tiradentes, um grande artista brasileiro chamado Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, na igreja do Bom Jesus, ele do lado de fora da igreja, ele fez a imagem em pedra sabão dos 12 profetas. Assim, é uma espécie de arco assim. Quando você vai entrar para a igreja, você tem que... Olha, e esse artista nosso, brasileiro, morreu gravemente doente, né? Lepra, etc. Ele... Por que ele fez isso? Quando eu fui lá, que eu fui lá já, eu olhei e falei, mas por que ele não botou as imagens dos profetas dentro da igreja? Botou do lado de fora. Porque a igreja, olha só que coisa interessante, que homem avançado de fé, hein? Não era só bom artista, não. Porque a igreja tem que viver cercada de profetas. Olha que coisa. A igreja tem que viver cercada de profetas. A espiritualidade dos profetas dão vida, como fez Jesus, né? Jesus pega aquilo lá do passado e transforma, né, na vida dele. A igreja tem que estar... Aí eu falei, nossa, mas esse homem era um teólogo. Não era teólogo. Mas ele chegou a pensar nisso. Olha que coisa, a igreja tem que se cercar. O mais interessante é que para você entrar na igreja, você tem que passar pelos 12 profetas. Tem 6 aqui e 6 aqui. Você tem que passar pelos 12. A impressão que dá é que eles estão observando você, olhando você. Essa é a impressão que dá. É tão lindo. Em Aparecida, fizeram uma coisa mais semelhante. Aquele arcão, né? Tem aquele arco assim na frente da basílica. Ali colocaram os profetas, os apóstolos, né? Quando você vai entrar, você tem que passar pelo meio daquela...
Mas o Aleijadinho é uma coisa impressionante. Não gaste dinheiro indo para a Europa para ver pintura lá do fulano. Vá aqui. Congonhas do Campo, Minas Gerais, Ouro Preto, aquela região ali, perto da cidade de Tiradentes, chamada Tiradentes, a Igreja do Bom Jesus. Não precisa nem entrar na igreja, só do lado de fora. A igreja é linda, é lógico. Mas não precisa nem entrar na igreja. Aquelas imagens que ele fez, aquelas esculturas que ele fez, olha, vou dizer uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Os críticos europeus de arte diz que o Aleijadinho é superior a Michelangelo e superior a Leonardo da Vinci. Olha que coisa engraçada. Porque o Aleijadinho, ele mudou o estilo da arte, transformou o estilo da arte. E que vê que engraçado que nós somos burros, né? Ele sai daqui, paga um dinheirão para ir para lá. Uma coisa que não tem sentido. Sendo que o mais importante está aqui perto. Está no Brasil. Mas é assim mesmo, né? É assim. Deus me livre, vai. Ir lá para ver uma igreja velha, eu vou em qualquer lugar do interior de São Paulo, você vê igreja velha. Você vai na Europa ver o que? Igreja caindo aos pedaços? No interior de São Paulo você vai achar um monte. Tem até as ruínas dos jesuítas no Rio Grande do Sul. Você vai lá. Porque tem mais valor, inclusive. Então, o Aleijadinho, eu estou dando esse exemplo desse homem que é brasileiro e que tem que ser motivo de orgulho para nós. Tem que ser aprendido, aprofundado, o sentido daquilo que ele fez. Eu quero que vocês entendam que é uma obra que eu não digo que é católica, que é cristã. Porque ele não era teólogo, nada disso. Ele deve ter feito catequese, primeira comunhão, certamente. Mas como isso é muito semelhante com o que Jesus faz no Evangelho. A igreja precisa de profeta. Tem que ser cercada de profeta. O que São João confirma lá no Apocalipse, né? Apocalipse 10, versículo 10. É preciso ter profeta na comunidade. Sem profeta a igreja não vai. Sem os profetas. Então é realmente a espiritualidade. Tudo ajuda a gente na espiritualidade. Tudo, inclusive a arte. Você entra aqui na igreja, você vem para mim, olha só. Você levanta, você vem para mim, você vem andando, você vem de carro. Você chega, você sobe 14 degraus ali. Você entra. Tudo tem um sentido da espiritualidade. As janelas, o que tem na janela, o que está escrito ali embaixo. Tudo, o altar, isso daqui, tudo. Tudo tem um sentido. Esse tipo de teto, por que fez assim? Tudo tem um sentido para a espiritualidade. Para te ajudar a crescer na fé, na espiritualidade cristã, católica. Quando os 12 voltam, o Cristo em uma missão, eles começam a contar as coisas que fizeram, né? Trouxeram um mundaréu de gente, entendeu? Ensinaram, curaram gente, tiraram demônio, não sei de quantos lá, e aquele povaréu veio tudo atrás deles. E eles, certos de que Jesus ia dar uma risada e falar: que maravilha, que coisa boa que vocês fizeram. Não vai acontecer isso. Desobedeceram Jesus. Ninguém deu autoridade para você ensinar nada. Ninguém deu autoridade para você expulsar demônio de ninguém. Ninguém deu autoridade para você fazer. A única coisa que você tem que fazer é viver no meio deles, do pobre, e só dizer para eles: Deus está presente no meio de nós. Só.
Mas vocês sabem como é que é o negócio. E Jesus, então, educadamente, Jesus chama os 12, vamos rezar sozinho. Essa história de vamos rezar sozinho, na verdade, era para dar um couro neles lá. Essa é a verdade. Jesus ia brigar feio com eles. Por causa da desobediência, você não pode desobedecer a Deus. Não pode. Você quer fazer mais. Mas Deus me pediu para você fazer isso. Se você exagera, dá problema. Então, os 12 voltam, não tem sossego, porque aquele povo todo não dá sossego. Nem para eles, nem para eles próprios. Né? Então Jesus decide, vamos pegar um barco e vamos embora, vamos embora. Vamos para um lugar deserto para rezar, para descansar e para Jesus dar, pegar pesado. Jesus fica muito insatisfeito, porque descobre uma coisa fundamental. Esses caras que convivem comigo têm que rezar. Rezar mais do que estão fazendo. Tem que rezar. Quem desobedece a Deus é porque não reza. Dom Angélico dizia, quem não reza vira bicho, né? E é verdade. Não é? Quem não reza vira bicho mesmo. A oração é fundamental. Uma pessoa que tem fé, vai vir encrenca, hein? Vai vir confusão. Não tiveram paz, não tiveram sossego, nem eles, nem o povo. Os 12 ficam esperando de Jesus um reconhecimento, uma palavra de nossa, como vocês são maravilhosos, tudo, né? Mas isso não acontece. Jesus não diz nada e Jesus ficou muito chateado. Essa é a verdade. O povo veio porque os 12 manipularam a palavra de Jesus. Pregaram falsa esperança. Quando contaram para o povo quem era Jesus, o cara é filho de Deus, o cara é Deus, ele vai quebrar meu galho. Ele vai resolver o problema que eu tenho. E todo mundo pensou nisso. Por causa dos 12. Não era para eles terem falado essas coisas. Mas eles erraram. Pregaram falsa esperança. Ninguém foi lá para ver Jesus. Foram lá para resolver o problema. Quebra galho. A gente não é assim? É assim. Tem gente que só vai na igreja quando dá um problema lá. Ele vai na igreja. Ele lembra de rezar. Não pode. Não pode ser assim. Existe uma disciplina na religião, existe uma disciplina na espiritualidade. Diante da negativa de Jesus, de dizer para os 12, que maravilha, e os 12 se reconhecerem irresponsáveis, porque eles não se sentem. Jesus vai ser obrigado a fazer duas coisas, que nem estava no plano. Ele vai ser obrigado a fazer, que é o do texto do domingo que vem, a multiplicação dos pães. Porque trouxeram aquele mundaréu de gente todo? Na hora de comer, cadê a comida? Mijar, onde é que vou mijar? Dormir, onde é que vai dormir essa gente toda? Eles começam a ir para cima dos 12. E os 12 então olham para Jesus e falam, manda eles embora, manda eles embora. Eles aprontam, fazem a cagada deles. Aí o que é que Jesus resolve? Jesus manda eles embora, manda eles embora. A irresponsabilidade, porque aquele povo não foi para ver Jesus nada não. Foi para poder resolver seu probleminha, entendeu? Que é terrível isso, hein?
Isso é terrível. Pensar desse jeito é uma coisa horrorosa. Isso é enganar Deus, é fraudar, né? É fraudar a palavra de Deus, né? Bom, quando Jesus vê a situação daquela gente, Jesus sente compaixão. Sente compaixão porque está como no Antigo Testamento. Os falsos pastores, falsos padres, falso bispo, falso não sei o quê, estão enganando o povo. Estão ludibriando o povo. É a mesma coisa. E Jesus fica muito triste de ver que eles que convivem com ele acabam fazendo esse papel. Mas eu vou dizer para você por que eles fizeram isso. Não é só problema pessoal, não. Conviver com Jesus, porque conviver com Jesus precisa ter, né? Olha, tem que ter uma paciência para conviver com esse homem, que não é brincadeira. Nunca tá bom nada, é impressionante. Entende? É difícil. Então não é só um probleminha assim que fazem eles tomar esse caminho. É a cegueira deles. Cegueira. A compaixão toma conta de Jesus, não só do povão, mas dos 12. A cegueira que eles têm, a cegueira do povo. Né? Não adianta. Trouxeram o povo numa falsa espiritualidade, enganaram, fraudaram a palavra de Jesus, deformaram o que Jesus ensinou, falou para eles. Mas a raiz disso tudo, minha gente, é mais profunda, viu? É quando você... Aí volta na história do ir para a missão. É quando você não quer um compromisso com a fé. Não quer. A fé não pode estar na realidade da sua vida. A fé é algo separado da vida. Você separa. Então você não tem compromisso. Você não tem compromisso com a comunidade. Você não tem compromisso com a sua vida. Você não tem compromisso com os outros, a quem você falou tanta coisa bonita, você ensinou tanta coisa. Você não tem compromisso. Esse é o problema dos 12. Eles não aceitam isso. E Jesus vai falar para eles, vai insistir, vai brigar com eles. Não é desse jeito, não tem separação. Deus está no meio de nós, caramba. Se Ele está no meio de nós, como é que pode não estar? Você acha que Deus no meio de nós não tem compromisso com a gente? Ou não? Ou tem? Ou é mentira? Deus está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Vocês ficam olhando para cima, lá, não sei para onde? Olhando para baixo, olhando para... Ele está no meio de nós, está misturado com a vida sua vida certa, sua vida errada. Ele está tudo misturado ali. Entende? E você tem que ter essa espiritualidade para que você possa seguir Jesus Cristo verdadeiramente, Jesus de Nazaré, e agir como Jesus Cristo fez. Os 12 não conseguem fazer isso. O inesperado da realidade, como fazer? Não tem que pensar nisso. Viver, caminhar, se aprofundar, aprender de tudo o que acontece, o certo e o errado, aprender de tudo e tirar o que é bom. Você vai para frente. Então, o inesperado da realidade, Jesus diz, tudo é motivo para você falar de Deus. Tudo é motivo para você falar de Deus. Tudo é motivo para você falar de Jesus Cristo para o outro. Tudo é motivo para você agir assim.
Tudo é um desafio de verdade. Jesus quer que a gente abrace a vida, abrace a realidade da vida. Quando Jesus manda ele lá no meio daquele povo, pobre, excluído, doente, pagão, Deus não está querendo humilhar eles, não. Ele não quer humilhar. Deus quer que eles abracem a vida, sofra com as pessoas, se alegre com as pessoas. Olha, tem gente aqui na igreja que você convive 30 anos com a pessoa. A pessoa vai embora, nem dá tchau para você. Mas nem vem dizer para você, olha pai, tchau. Eu vou mudar para Boituva e resolvi que agora eu vou viver de paraquedas. Vou pular de paraquedas todo dia, eu vou viver lá. Não, é assim, ó. Eu conheço gente aqui da igreja que é mais importante passear com o cachorro do que vir na missa. E fala na minha cara. 30 anos que eu conheço, mais de 30 anos, fala na minha cara. Ah, essa hora da missa é hora de passear com o cachorro. Não é? Olha, eu só chego em casa, pode ter um quadro sagrado de Jesus bonito, antigo, da minha nona, aqueles bem antigão, eu falo, esse homem quer me deixar doido da cabeça, só pode ser. O senhor quer me deixar doido? O senhor queria que eu fizesse o quê? Desse um peteleco do fulano? Ia para a delegacia? É assim. A vida, a realidade, o bom, o ruim que vai acontecendo, tudo é desafio. E a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Por isso, Deus diz para o Jeremias, no capítulo 3, logo no comecinho do livro dele. Esses padres, esses pastores, esses bispos, essa gente safada, eles vão ser castigados. Vão para os quintos dos infernos, vai ser castigado. Se não for aqui, vai ser lá. É isso que eles falam claramente. Então, quem tem esse compromisso, eu tenho, você tem, todos nós temos esse compromisso de falar de Jesus para o outro. A gente precisa ter cuidado. Eu tenho medo do inferno, eu não quero ir para o inferno. Mas tem padre que não tem medo de ir para o inferno, tem pastor que não tem medo de ir para o inferno, tem bispo falso, verdadeiro que não tem medo de ir para o inferno, tem leigo que não tem medo de ir para o inferno. Bom, quem quer ir para o inferno, que vá. Vá para o inferno. Mas não torre a paciência da gente. Não torre a paciência dos outros. Vá. Você acha que o inferno é ótimo? Vá. É verdade, gente. É duro falar isso. Deus disse para o profeta Jeremias, diante dessas coisas, eu vou dar pastor segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Que pensem segundo o meu coração sagrado de Jesus. Eu vou fazer isso. Olha que missão, né? É uma missão. É uma missão. A vida da gente está dentro da missão. O trabalho, o casamento, o não casamento, a fé, a igreja, a comunidade. Você conviver com as pessoas 30, 35 anos, formar as crianças desde pequenininha. Estava até falando para ela lá, né? Você forma, você vê. Você forma, gasta um dinheirão para formar essa gente. Mas vai para Boituva pular de avião, pular de paraquedas. Vai virar paraquedista e nem falar tchau para você. Tchau. Obrigado, padre. Tchau. Ah, eu casei agora. Tá? Vou me dedicar. Tá, tchau. Vou pular de paraquedas. Vou subir do Cristo Redentor, vou pular de paraquedas. Tá ótimo, vá. Tchau.
É duro. É muito sofrido, viu, gente? Eu acho que é igual vocês também, né? Seu filho, sua filha, vira as costas para vocês, sobe, desaparece, não dá notícia. Eu acho que deve ser muito sofrido para uma mãe, para um pai, né? Sabe, você faz tudo, você fez tudo, você cuidou, você errou também, mas você fez tanta coisa e de repente a pessoa é muito sofrido. Eu acho que para a igreja também é, e para Deus também é, quando a pessoa age assim, né? Age desse jeito. A vida, a fé faz parte da vida. A vida e a fé são libertadoras. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,